irmãos, graça e a paz a todos. Tem alguns ainda bebendo água, mas vamos nos acomodar e, com a ajuda do Senhor, podemos continuar um pouco daquilo que estamos falando na semana passada, sobre seguir a carreira, né? Como é que a gente pode, no meio de tanta dificuldade, continuar a carreira de forma viva, de forma como se tivesse começado hoje. Você já viu o novo convertido? Cadê Paulo, que estava aqui semana passada? Não, está aqui hoje, né? É Paulo o nome do novo convertido, né? Então, a gente precisa continuar a nossa caminhada. O objetivo do Senhor é continuar a nossa caminhada como se ela tivesse começado agora. E qual o segredo disso? Qual a maneira de alcançarmos esse propósito? A Bíblia também mostra isso. Como é que eu posso correr essa carreira de forma viva e nova e sempre fresca na presença de Deus? Vamos ler um texto da palavra mais uma vez. Hebreus capítulo 11. Nós sabemos que esse é o capítulo que fala sobre a fé, e ele tem muitas lições preciosas para nós. Hebreus 11, 1. E eu vou pedir a ajuda de Ricardo para ajudar os irmãos aqui a entrarem. Pode trazer o jovem Simon para ouvir a palavra. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 6. Não dá para tocar em todos os heróis da fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Versículo 23 agora. Vamos falar sobre Moisés. Pela fé Moisés, quando nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Você contempla o galardão? Moisés contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, permaneceu firme. Grifa essa expressão, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Nós falamos das muralhas de Jericó na semana passada, como elas ruíram. Foi um ato de fé, aqueles irmãos terem vencido aquela situação. Vamos agora a Hebreus capítulo 12. Novamente ele vai falar da nuvem de testemunhas. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, Moisés, Jacó, Abraão, Sansão,
Jefté, os profetas e tantos outros, é uma nuvem. Coloca aí Tomé também, viu? Não esqueça de Tomé. Ele foi recuperado e ele se tornou um servo de Deus e foi grandemente usado pelo Senhor. Coloca nessa nuvem Tomé. Tínhamos grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Tira o peso, o pecado que eternamente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ele vai falar sobre a luta contra o pecado, que ainda não temos resistido até o sangue. Não vou ler o texto, nós já lemos na semana passada. E agora o versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ver o Senhor? Segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Não é isso que diz o texto aí? Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor nos mostre aquilo que Ele deseja mostrar na palavra. Amém? Senhor, nós nos curvamos mais uma vez diante da Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor deixou um caminho para nós, e esse caminho é sobremodo excelente. Obrigado pelo acesso que temos, pela pessoa do Senhor. Obrigado pela obra ali na cruz. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu em Cristo. Colocamos essa palavra que desejamos colocar essa manhã. Nos unja, tanto no falar quanto no ouvir, de maneira que possamos receber a porção do Senhor para caminharmos de forma viva e forte na Tua presença. Pedimos que nos ajudes, nos socorra, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos graça. No Teu nome é que te pedimos. Aleluia. Irmãos, na semana passada nós iniciamos falando aqui sobre esse fato da nossa carreira cristã. E como lemos novamente agora de manhã, existem alguns requisitos que a palavra coloca para que nós possamos andar a nossa carreira e não nos fatigarmos desmaiando em nossas almas. Como eu posso conduzir a minha caminhada com o Senhor e eu não ficar desmaiando ou ser aquele crente fraco? Qualquer coisinha ele desaba. A vida de Deus, ela está em nós, e essa vida ela nos capacita a vencer a própria morte. Mas é porque nós temos capacidade para isso? Não, nós não temos. Mas o Senhor em nós, Ele vai nos capacitando. Nós vivemos um momento tão grave na história da humanidade, que existe uma doença que se chama depressão, que tem assolado milhares e milhares de pessoas. E por que eu estou falando sobre depressão
nesse texto aqui de Hebreus. Sabe, nós somos assolados com muitas tempestades, nós somos atacados com tantas situações, e nós somos seres humanos. Essas coisas, de alguma maneira, elas nos atingem, e algumas delas, como diz o livro de Hebreus, ela nos puxa para baixo, querendo nos arrasar. Muitas vezes esses acontecimentos são realizados ou causados por nós mesmos. Às vezes são circunstâncias externas, às vezes são decepções na vida, são questões que tentam nos levar para baixo. E o maior remédio para nos livrar da depressão está na palavra de Deus. E aqui a gente tem nossa irmã Ana ali, que lida com esse assunto no seu dia a dia de trabalho, que pode testificar ou não do que eu estou falando, né? Ela recebe muita gente no consultório, e muitas vezes o Senhor tem dado graça a ela, com a ajuda dele, para usar a palavra de Deus como o melhor remédio. Não estou aqui dispensando ou colocando à parte o uso dos medicamentos que a ciência permitida por Deus, usando os homens, dando sabedoria aos homens, permitiu que fossem utilizados para tratar desse mal. Não estou dizendo que a gente não deve fazer uso, mas eu estou dizendo que existe um remédio melhor. Jesus é o melhor remédio. E se você se colocar diante dele, como você precisa fazer, se nós nos colocarmos diante dele, como precisamos fazer, a nossa alma será curada. As mesmas coisas que acontecem com as pessoas ímpias, os mesmos acontecimentos, também acontecem com os crentes. Parece que com o crente é mais forte. Parece que com o crente é mais forte. Estou aqui não estou sendo dogmático nesse assunto. Mas o que eu quero dizer é que o sol e a chuva, ele nasce e a chuva cai só para os crentes ou é para todos? Para todos? Então todos nós somos atingidos com o infortúnio, com a escassez. E Paulo vai dizer na sua carta: aprendi. Olha o que ele está falando. Aprendi o quê? Me ajude. Não durma não, que você dormir, tinha um irmão ali que está dormindo ali, ó. Você está dormindo ou não? Está acordado. Quando eu disse que ele estava dormindo, ele me olhou. Então ele está acordado. Não durma não. Observe. Aprendi a viver contente em o quê? Toda e qualquer situação. Aí ele vai dizer assim: tanto sei o quê? Estar humilhado, como ser exaltado. Tanto sei passar fome, como ter abundância. Você tem alguém aqui que aprendeu. Irmão, a pergunta para mim e você é: você está aprendendo? Paulo não nasceu pronto. Paulo era perseguidor da igreja. Estava no caminho de Damasco, respirando ameaças contra os cristãos. Ele queria matá-los. Mas Deus o encontrou. Foi no caminho de Damasco, não foi? Deus encontrou por volta de meio-dia, uma luz mais brilhante do que o sol de meio-dia. Brilhou para Paulo. Você sabe que quando dá meio-dia, ontem eu estava na praia, você está vendo queimado assim, eu estava na praia ontem, tomando o sol de meio-dia, e estou aqui com as costas que a camisa, não usei o protetor. A mulher sempre diz: usa o protetor, mas dessa vez eu fiz como Samuel, não usei o protetor, as costas aqui, até a camisa está meia. Mas eu quero te falar, o sol de meio-dia é o ponto mais alto da luz solar, não é isso?
aquela força. E a Bíblia diz que Paulo, nesta hora, ele viu uma luz mais forte do que o sol, brilhou para ele. Glória a Deus, o nosso Senhor é o maior de todas as luzes. E ele viu Jesus no caminho de Damasco e a vida dele mudou. Ali começa então a história de Paulo. Paulo, que era perseguidor, passou a ser perseguido. Tem alguns irmãos na Assembleia que são os cristãos perseguidos. E agora eu não estou falando daqueles irmãos que sofrem perseguição, não. São aqueles irmãos que acham que no trabalho todo mundo está contra ele, na igreja todo mundo está contra ele, na família todo mundo está contra ele, entre os irmãos todo mundo está contra ele, e ele ainda não percebeu que Deus está querendo levar ele a aprender, a viver contente com toda e qualquer situação. Irmão, a Bíblia vai dizer o seguinte, que nós devemos desembaraçar de todo o peso, e aqui no livro de Hebreus, ele dá umas dicas falando-nos do que seria essas coisas. Vamos ler novamente o versículo 14, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Você está em paz com o seu irmão? Todos podem dizer amém? Amém. Se tiver alguém que não pode dizer amém, você não precisa responder para mim não, responda para si. Vai estar prejudicado sua caminhada. Seguir a paz com todos. E o quê? Sem a qual, me repita o texto aí, me ajude. Se eu não sigo a paz, se eu não procuro me santificar, o que é que vai acontecer? Me ajude, não tem medo não. Ninguém verá o Senhor. E quando nós não vemos, quando nós não enxergamos, nossa fé enfraquece. Nossa fé desvanece. Então por isso que a Bíblia diz assim, olha, que quando fores ao altar, não é isso que diz o texto? Se eu mudar o texto, você vai me dizer, oferecer a tua oferta, e ali está falando de qualquer ato, não é uma oferta sacrifício ou oferta no gasofilácio, é de qualquer ato de devoção a Deus, não é isso, Décio? Qualquer ato de consagração, você vai oferecer uma oração, e ali você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou você contra ele, o que é que deve fazer? Pega a oferta, deixa lá, e faz o quê? Vai reconciliar com teu irmão. Porque se você for dar a oferta dessa forma, Deus não vai aceitar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós queremos quebrar os princípios, e eu quero falar uma coisa, pelo menos no que eu entenda, que eu esteja sabendo, eu posso estar em ignorância, eu acho que eu não tenho problema com ninguém aqui. Mas se você tiver alguma coisa, eu estou falando sério, viu? Se você tiver consciência de que eu te ofendi em alguma coisa, eu quero estar pronto a lhe pedir perdão e reconhecer se eu falei em algum momento. Irmão, nós precisamos consertar a nossa vida. Nós precisamos ter um coração livre e aberto. Seguir a paz com todos. Aí vai dizer assim, e a santificação? O que é santificação? Me ajuda. O que é santificação? Separação. Amém? Você não é mais uma pessoa comum. Você é um servo e uma serva de Deus. Então, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que apenas nos assedia,
santificação. É preciso que você perceba que você é um cidadão dos céus. E como cidadão dos céus, você não pode andar de qualquer maneira. Peça para o Espírito Santo te iluminar. Senhor, onde eu preciso viver essa santificação que a Bíblia está falando aqui? Porque se isso não acontece, a sua fé, ela fica enfraquecida. Você não vai ver o Senhor. E o que vai nos manter de pé, o que vai nos manter no meio da adversidade, não é se você reúne numa igreja bonita, não é se o pastor que você ouve, ele é eloquente, não é se você faz oração de cabeça para baixo. O que vai te manter de pé é a visão do próprio Senhor. Irmão, qualquer coisa que obstrua essa visão precisa ser tirada. Qualquer coisa que tome lugar e impeça a nossa visão da pessoa do Senhor, ela precisa ser tirada, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos lá, vamos continuar. Atentando diligentemente para que ninguém seja o quê? Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso. Olha um outro item. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Tem um momento, a graça de Deus, ela vem conosco ali, se derramando, o Senhor vem dando graça, e se nós sairmos desse fluir, pode ser que a gente separe-se dessa graça de Deus. É como se o Senhor está derramando ali, e aí aquele vaso que está recebendo o derramado da graça do Senhor, ele está cheio de outras coisas, ele está impedindo. Aí você tem rancor, você tem ira, você tem animosidade, o vaso precisa estar vazio. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Aí ele vai dizer assim, ó, nem haja, continue no texto comigo, nenhuma raiz de amargura. Eu queria parar aqui um pouquinho. Você percebe que esse texto aqui está falando muito sobre a nossa relação horizontal, né? Horizontal, vertical é assim, horizontal. Está falando sobre a nossa relação horizontal. Não pode haver raiz de amargura. Está com problema com o irmão? Raiz de amargura. Você sabe que o irmão ou irmã que está com raiz de amargura, quando ele conversa com o outro, em algum momento, aquilo é liberado. Já percebeu isso? Está conversando e aí de repente vomita aquilo. Não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. E quando ele vomita, por meio dela, muitos sejam contaminados. Aí já começa uma coisa que não só está naquele irmão, mas ele começa a contaminar os outros. Ele começa a contaminar os outros. E isso impede que a gente olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Nós precisamos entender, se nós temos problema com um irmão ou irmã, se nós temos a raiz de amargura, nós precisamos deixar que Deus limpe e cuide dela. Eu quero dizer que ninguém é suficiente para essas coisas, senão a própria pessoa do Senhor em nós. Chegue diante do Senhor e diga: Deus, eu tenho realmente essa dificuldade com tal irmão. E você quer saber quando fica muito legal para a gente tentar resolver isso? É quando você não tem culpa nenhuma. Você não tem culpa nenhuma e as pessoas estão te acusando.
Fica lindo, não fica? Às vezes nós achamos que nós somos melhores que Jesus. Nós não somos melhores que Jesus. O Senhor vai permitir, preste atenção no que eu quero te dizer. O Senhor vai permitir que você seja acusado injustamente. O Senhor vai permitir que você seja, às vezes, caluniado, às vezes defamado. Nós temos um cuidado muito grande com a nossa autoimagem. O que é que os irmãos vão falar? O que é que as pessoas vão dizer? Irmão, Jesus cometeu alguma falha, algum erro? Não precisa pensar muito para responder isso, né? Teve algum item que nós possamos dizer, ele errou aqui? E o que é que fizeram com ele? Colocaram na cruz. Você é discípulo de Jesus? Você é discípulo ou não? A Bíblia diz assim: não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Se fizeram assim com o Mestre, o que é que vão fazer conosco? Então, quando você for acusado injustamente, Senhor, curva diante de Deus e diga: Senhor, me ajuda nesse momento. Me socorre. Me socorra, porque eu preciso dessa força que só quem tem é Jesus. A força de perdoar injustamente, só quem tem é Ele. Eu perdoei isso. Já viu alguém arrotando que perdoou? Isso não é o perdão da palavra. A Bíblia diz assim: assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós. Ou seja, esse perdão é no mesmo padrão, é no mesmo quilate daquele perdão que o Senhor deu para nós. E isso é possível apenas porque o Senhor está vivendo em nós, e isso nos possibilita a perdoar e liberar o irmão. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e não haja nenhuma raiz de amargura que brotando nos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Está vendo você? E ele vai dizer mais: não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Agora, a Bíblia está dizendo aqui que Esaú foi impuro e profano. Ele é um exemplo que nós não devemos seguir. E você sabe, Esaú era o filho primogênito de quem? Me ajuda aí, vai. Isaac, não é isso? E quem veio atrás dele, agarrado no pé? Não foi isso? Veio agarrado no pé, né? Que cena engraçada. Você já imaginou? Tá a criança nascendo novinha, e o moleque do Jacó já veio agarrado no pé de Esaú. Ele já estava mostrando quem ele era. O que é que significa o nome Jacó? Embusteiro, trapaceiro, enrolador. Agora aqui, a Bíblia está pegando, ela pegou Esaú e colocou como exemplo de que não se deve seguir. Mas se você for olhar lá para trás, Jacó está entre os heróis da fé. Tem uma música que diz assim, uma música baiana: pau que nasce torto nunca se endireita. Eu não vou cantar o resto não, mas um dos versos da música é esse, você conhece. Parece que é daquele grupo El Chan, não é isso? Não sei. Tem uma música baiana aí, não vamos entrar aqui nesses. Mas irmão,
Jesus, ele endireita qualquer um que tenha nascido errado. Jacó é um exemplo disso. Jacó é um exemplo disso. Ele nasceu trapaceando, ele continuou trapaceando, mas Jesus encontrou Jacó. E Esaú, que era aparentemente todo certinho, mas a Bíblia vai dizer, o Senhor falou a Samuel, que Deus não vê a aparência externa, o Jacó trapaceiro, mas ele vê o coração. Você pode pensar, aquele Jacó é atrapalhado, né? Mas não se preocupe não, que eu estou preparando uma comédia para ele. E ele preparou a comédia chamada Labão, não é isso? Hã? Botou Jacó lá, passou quantos anos lá para casar com as filhas que ele queria? 14 é o que você contou, foram 21 aí, né? 21? Ele passou 21 anos trabalhando para Labão, sofrendo, para aprender o que ele tinha que aprender. E ele aprendeu tudo. Quando ele sai de lá, da companhia de Labão, ele vai encontrar seu irmão Esaú, já depois de anos que tinha acontecido o fato de ele ter tomado lá, ter dado a sopa e Esaú ter dispensado o direito de primogenitura. Você lembra o que é que acontece, irmãos? Jacó passa por um lugar chamado Val de Jaboque, não é isso? Você já passou no seu Val de Jaboque? Já passou? Todo crente vai passar ou já passou. E quando você passa no Val de Jaboque, você sai de lá mancando. Imagina Jacó. Tem alguns crentes que, se não tem essa marca, ventilador. Tem alguns crentes que, se não tem essa marca, vai precisar ter, porque a marca do Val de Jaboque é a marca da transformação de Deus em nossa vida. Você vê a marca do Val de Jaboque em Esaú? Ele não tem marca de Val de Jaboque. Não age impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto, por uma sopa, vendeu o seu direito de primogenitura. Existem crentes hoje que estão sendo impuros, estão se deixando contaminar com as imundícies desse mundo, de forma gratuita. O que é que eu estou chamando de forma gratuita? Você decide fazer. Você pode cometer o pecado, porque todo mundo tem a capacidade de pecar, mas alguns decidiram ir de encontro ao pecado, é diferente. Então, ele vive uma vida impura, e ele está pensando que não vai ter nada com ele não. Ele está pensando, está tudo bem. A Bíblia diz assim: não haja impuro ou profano como foi Esaú. O que é profano? Me ajuda. É aquela pessoa que pega as coisas de Deus. Vou te dar um exemplo. Ele pega as coisas de Deus e acha que nada tem importância não. Não tem importância nenhuma. Lê a Bíblia. Não tem. Lê a Bíblia, eu leio se eu quiser. É como ler uma revista. Oração, eu não preciso orar. Não haja impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. A Bíblia diz que ele vendeu, ou seja, ele pegou aquilo que Deus tinha dado para ele, e ele disse: olha, que me adianta? Você lembra lá, não vou ler o texto do Velho Testamento não, porque vai tomar tempo, mas pega a ideia. Ele disse:
Que me adianta? Que me vale esse direito de primogenitura? Eu estou morrendo de fome, não é isso que diz o texto lá? Eu estou com fome aqui, Jacó. Que me adianta? Esaú, que me vale? E ele pega o direito que Deus deu. Aí o Jacó, que estava ligado na fita, estava antenado, ele poderia ser trapaceiro, mas ele conhecia o coração de Deus. Ele disse: o direito de primogenitura vale muito. Você quer me vender? Aí fizeram um acerto lá, né? Não é isso mesmo? Ele vende o direito de primogenitura e ele pega aquela sopa. A Bíblia diz que é um guisado, uma sopa, né? Ele pega aquela sopa que está mostrando que vai matar a fome dele, mas vai matar só por uns momentos. Vai matar só por um momento. E o que é que acontece? Ele perde o direito de primogenitura. Ele vende e ele perde esse direito. E a Bíblia vai dizer, irmãos, aí você vai dizer assim: olha, mas a Sara, não é a Sara, a mulher de Jacó? Não. Me ajuda aí, estou mudando a mulher da mulher. Rebeca, é a mãe dele. Rebeca faz uma misturada lá, bota uma capinha lá em Jacó, ele se passa por Esaú. Isso mesmo, né? Ele se passa, e na hora de Isaac abençoar, o que acontece? O Isaac coloca a mão. A voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú, né? E também ele sente o cheiro, né? Observe, e ele abençoa a Jacó pensando que é Esaú. Nós sabemos que houve a trapaça, houve o erro, mas Esaú antes já tinha entregue o seu direito de primogenitura. Irmão, você está entregando o seu direito de primogenitura? Irmão, como é que eu entrego o meu direito de primogenitura? É quando Deus está te chamando para as questões que são espirituais de peso na sua vida, e você não considera isso desta forma. Deus está te chamando para ser um homem e uma mulher que Ele deseja que você seja. Olha, isso aqui não é isso que eu quero, Jesus. E o Senhor não invade, Ele não atropela. Você sabe o que é lindo? É isso, Ele não atropela, Ele vai respeitar aquela decisão que nós tomamos. No caso de Esaú aqui, não houve lugar para arrependimento. Está vendo aqui no texto? Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmão, não permita que na sua vida chegue a esse ponto. Procure ouvir Deus hoje. Hebreus capítulo 4. Hoje, se ouvirdes o quê? Não endureçais o vosso coração. O Senhor quer nos transformar hoje. Amém? Vamos ler Hebreus. O texto falando sobre Moisés. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Você lembra que houve um decreto lá que não podia, o judeu ele não podia mais ter filhos, né? Tinha um limite, né? E que nascesse a mais eles pegavam para dar um jeito, porque, não é isso mesmo? Tinha aumentado muito o povo de Israel. Então houve um decreto lá que o faraó determinou que se nascesse mais hebreu seria morto. E aqui os pais ocultaram ele por 3 meses e eles não ficaram amedrontados pela cólera do rei. Aí Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você lembra que Moisés, o nome dele é aquele que foi tomado das águas, não é isso? Sim.
tirado das águas. Moisés foi colocado num cesto, perto de onde a filha de Faraó tomava banho. Foi uma estratégia que deu certo, mas Deus estava no assunto. Colocaram ele lá e a filha de Faraó, num dado momento, ouviu Moisés chorando, o bebezinho lá. Imagina a cena. Botaram um berço que flutuava sobre as águas, e a filha de Faraó viu, e ela disse: olha, uma criança dos hebreus. E a mãe, né, a mãe que acompanha, a mãe acompanha, está ali, Moisés está ali. É a irmã dele, né? Joia, gostei. Acompanha e vê que Moisés está ali naquelas águas, e ela vê que a filha de Faraó o toma, e ela faz o arranjo. Depois Moisés é criado pela própria mãe dele, né? Aquele arranjo todo, a mão de Deus estava cercando, tudo isso é obra de fé, amém? Aquela criança tinha tudo para ser morta, mas Deus a preservou para libertar o seu povo. E agora ele é um homem feito. Quando ele se torna homem feito, ele tem que tomar uma decisão. Eu sou um egípcio legítimo ou sou um hebreu? Ele tinha que decidir. E a Bíblia diz que pela fé Moisés, quando já homem feito, de alguma maneira, irmão, esse homem Moisés recebeu instruções da mãe dele, e esse homem creu no Deus dos hebreus, ainda que vivendo como egípcio, porque a Bíblia diz que ele era chamado filho da filha de Faraó. Então ele se vestia como egípcio, ele tinha a cultura egípcia, ele tinha os costumes egípcios, mas no coração ele era um hebreu. E quando ele chega no seu auge da idade, a Bíblia diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Agora, o que vem mais adiante é mais bonito ainda. Preferindo o quê? Leia comigo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Você percebe que Moisés ganhou visão espiritual? Ele viu Deus dos hebreus. Por que eu estou falando assim, que ele viu Deus dos hebreus? Porque Moisés estava envolvido com a cultura egípcia. Ele estudou em Harvard, não é a melhor de todas? Ele foi lá profundo nos ensinos. Ele conhecia toda a ciência do egípcio. E ele poderia negar talvez o Senhor se ele não tivesse uma fé viva. Aí a Bíblia vai dizer assim, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Você imagina quanto pecado foi oferecido a Moisés? A terra do egípcio, a terra egípcia era uma terra cheia de ídolos. Aquelas pragas, cada uma delas é destinada aos ídolos do Egito, e Deus julga os ídolos do Egito com aquelas pragas. Ele diz aqui, porquanto considerou a prova de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o quê? O galardão. Irmão, onde é que Moisés viu tudo isso? Vivendo no Egito. A fé penetrou no coração dele, e essa fé o preservou. A Bíblia vai dizer o seguinte, porquanto considerou o povo de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Agora ele vai se afastando do Egito, mais e mais, porque a fé dele é contrária ao Egito. E você sabe, o Egito é o mundo, é uma sombra do mundo, amém? Aí pela fé ele fez o que? Versículo 27, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Irmão, aqui a fé de Moisés
ela está num nível bem elevado. Ele já estava, o faraó lá, que Moisés poderia ser um dos sucessores do faraó, né? Ele tinha um outro filho, mas Moisés estava ali no meio, ele poderia ser um dos sucessores, ainda que não fosse filho de sangue. Moisés foi um filho de criação, né? Da filha de faraó, e ele poderia ser um dos sucessores, ele poderia ser um dos reis lá, que estaria reinando no Egito, mas ele agora escolhe. Você percebe? Consegue perceber? Por que ele fez isso? A Bíblia vai dizer assim: pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rosto, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Quem é que você está vendo? Quem é que está mantendo a sua fé? Quem é que está te mantendo de pé? Quem é que está te segurando? Será que a gente consegue perceber que as riquezas, a cultura, as glórias do Egito não são para comparar com a glória que temos em Cristo? Será que nós conseguimos ver que o Senhor é muito maior do que o mundo pode oferecer? Será que nós conseguimos enxergar? Irmão, os heróis da fé conseguiram. Esses homens aqui conseguiram, e isto foi capaz de levá-los adiante. No Hebreus 12, do 23 em diante que a gente leu, lá fala de coisas que podem impedir a sua visão espiritual. Pode ser o pecado. Se você está em pecado, abandone o pecado. Depois de tratado muitas vezes, se nós não abandonamos o pecado, o Senhor pode tirar a nossa vida. Eu não estou falando nenhuma novidade. A própria palavra declara que o pecado leva à morte. O salário do pecado é o quê? Essa morte, ela acontece em diversas instâncias. Primeiro espiritual, depois na nossa alma, e ela alcança também o nosso corpo. Você precisa decidir se você quer ser um cristão como Moisés, ou se você quer ser um carnal como Esaú. Nós precisamos decidir que tipo de crente nós queremos ser. Aqui eu não estou lançando acusação sobre ninguém, eu não estou pensando em ninguém agora, quando estou falando. Eu estou querendo dizer é que nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor e sermos absolutos com Ele, para que Ele possa nos fazer avançar. Vamos ler Mateus capítulo 11. Já estamos concluindo aqui. Tem mais versículo aqui, mas se não der, a gente não lê todo não. Mateus capítulo 11. É um versículo conhecido nosso, viu, irmãos? Esse versículo, quando eu estava pensando sobre o assunto do compartilhar, ele me veio ao coração e eu quero ler para vocês. 11, 28 a 30. Vinde a mim, vós que estáis, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O Senhor tem um chamado para você e para mim. Qual é?
vinde a mim. Venha. Venha e beba de graça da água da vida. Venha. Olhe para mim e sereis salvos. O Senhor está te chamando, irmão. Ele deseja que você, cansados e sobrecarregados. A nossa alma muitas vezes não está assim. Às vezes a gente usa esse texto aqui para pregar para crente, ou para pregar para incrédulo, né? Nós vamos usar ele agora para pregar para os cristãos. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está indo a ele? A confusão da sua alma, as lutas que você tem passado, você está indo a ele? Está recebendo dele diretamente? 20. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o quê? E aprendei de mim. Essa é a única maneira que a nossa fé será mantida. Se você ficar aqui ouvindo apenas, eu não estou dizendo que não tem que ouvir, irmão X ou irmão Y, e não for o Senhor diretamente, sua fé, ela pode ser fortalecida, mas ela vai ser muito mais fortalecida se você for a Ele. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você precisa receber Ele. Estar na presença do Senhor. Você precisa ter comunhão com Ele. Eu passei um videozinho que eu recebi, se eu não me engano foi Carlos Alberto que mandou. Até aproveitar, né, lembrar que ele está fazendo o exame agora de manhã. Os irmãos sabem aí, né? Ela estava passando mal, foi internado no hospital evangélico, e fica aí o pedido de oração, que provavelmente está ali com o Décio, ele deve dar. Ele mandou o áudiozinho falando sobre a palavra. Se eu ler a palavra uma vez, talvez não tenha muito efeito. 2 vezes o efeito ainda é pequeno. Mas se eu ler 3, 4, 5 vezes, aí o irmão fala ali, se eu não me engano naquele vídeo, até sobre depressão ele fala, né? Pessoas que estavam, pesquisa isso, viu? Pessoas que estavam vivendo uma situação depressiva, a palavra os elevou de tal forma que eles abandonaram a situação de depressão. A Bíblia diz assim, eu sou a fonte de água viva, o Senhor está falando, mas vocês querem ir às cisternas rotas. Venham a mim, inclinai os ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma o quê? Viverá. Então, irmão, se você quer passar por uma transformação verdadeira, coma a palavra, esteja em oração, e o Senhor vai revolucionar a sua vida. Vamos ler Isaías 40. Isaías 40, versículo 28 a 31. É impressão minha ou está muito quente? Está muito quente, né? Está uns 40 graus, será? Você que tem um termômetro aí, bota para funcionar. Está quente, viu? Estou suando igual cuscuz aqui. Vamos lá, Isaías. Mas vocês estão bem, viu? Estão bem, estão num calor desse, estão ouvindo a palavra bem quietamente. Glória a Deus. Que o Senhor se concede. Isaías 40, versículo 28. Não sabeis, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra,
nem se cansa, nem se fatiga, palavra lá de Hebreus, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz o quê? Forte ao cansado. Diga comigo, faz forte ao cansado, e multiplica as forças o que não tem nenhum vigor. Aí o hino que a gente canta assim, quase caindo, sem força e vigor, o que a gente faz? A gente lê a palavra. Está lendo a palavra? Os jovens se cansam e se fatigam, né? E os moços, o que é que acontece? Mas os que o que, irmão? Renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você está esperando no Senhor? Então vai acontecer isso que está acontecendo com você aqui. O tempo não permite mais avançar. Tem alguns versículos aqui para poder ler, mas amém. O que foi feito, foi feito. Não deixe que nada se coloque entre você e o Senhor. Nem a impureza, nem o pecado, nem o problema entre irmãos. Resolva. Não deixe que a sua carreira cristã seja impedida por questões do nosso relacionamento uns com os outros, ou questões do nosso relacionamento com Deus, que seja pecado, que seja o que for. Deus conhece cada um de nós, e Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe como tratar, Ele sabe como nos ajudar. Não permita que a sua carreira cristã seja impedida. Lembre-se de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você já imaginou o que é ser filho da filha de Faraó? Ele era um príncipe, e ele prefere ser ultrajado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora, se nós decidirmos usufruir os prazeres transitórios do pecado, o Senhor vai trazer disciplina sobre a nossa vida. Em alguns casos, se nós não nos arrependemos, até mesmo o último estágio da disciplina, que é a cor mais densa, a cor mais pesada. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Aí a Bíblia vai dizer assim, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho e do amor que evidenciaste com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós demonstrando o mesmo desejo para a plena certeza da esperança. Amém? O Senhor está persuadido, diz lá em Hebreus capítulo 6, das coisas que são melhores. Ele não deseja tratar conosco o último tom da disciplina. Ele quer nos salvar. Amém? Ele quer nos restaurar. E outro texto que estava aqui para ler está lá em Apocalipse capítulo 2. Arrepende-te, pois de onde o quê? Caíste, e volta à prática das primeiras obras. Arrepende, é um chamado do Senhor. Renova a sua aliança com Deus e começa a correr igual aquele menininho novo que queria pregar o Evangelho para Salvador inteira e para toda a África e para todo mundo. O Senhor nos quer com essa força,
Mas essa força, irmão, só vem de uma comunhão renovada com Ele, de um coração limpo de pecados, uma pessoa que não é profana, uma pessoa que não torna as coisas de Deus comum. Esse desejo, ele só vem quando a gente se coloca na frente de Deus dessa forma. Amém? Amém. Romanos 5, de 1 a 5. Cláudia está pedindo para ler Romanos 5, de 1 a 5. Vamos ler rapidinho aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Que o Senhor nos ajude. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, que o Senhor nos abençoe. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A tome e aplique da maneira que o Seu próprio Espírito deseja. Nos faça ter o nosso olhar fixo na Tua pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.